O sangue acabou na superfície, a humanidade se foi, e uma máquina, movida pela sede de sobrevivência, desceu ao único lugar que ainda tinha o que ela precisava: o inferno. No universo de Ultrakill, Deus sumiu. Simplesmente desapareceu. O paraíso criou um conselho para manter a ordem, e o inferno existe há séculos com almas condenadas. As máquinas dominaram a Terra, o sangue secou e V1, o personagem que nós controlamos, invade o inferno em busca de combustível. V1 invade o inferno com uma instalação mineradora feita pelos humanos, que conseguiu, de algum modo, chegar até o inferno. O V1 não é um herói, é uma máquina com um único objetivo: sobreviver. Ela absorve sangue pela própria armadura, silenciosa, implacável, mas nos momentos finais da tela de morte revela algo inesperado: medo. Ela não tem nome próprio, não tem missão sagrada, só tem fome e a determinação de não morrer. A humanidade está morta, sangue é combustível e o inferno está cheio. Essa frase icônica resume o jogo. A humanidade foi completamente extinta, as máquinas precisam de sangue para funcionar e o inferno está completamente lotado. No passado, a humanidade viveu uma guerra massiva de 200 anos. Para lutar, criaram máquinas alimentadas por sangue. O V1, o protagonista, foi o ápice dessa engenharia. Uma máquina leve que consegue absorver sangue refinado instantaneamente, através do contato para se reparar. E até certo momento a guerra acabou, a paz mundial foi alcançada e o V1 se tornou obsoleto, substituído pelo V2, que tinha blindagem mais pesada porque não precisava se curar com o sangue na hora. Porém, algo aconteceu que extinguiu a humanidade. Implica-se que as próprias máquinas ou o próprio inferno causou isso. Sem humanos na superfície, as máquinas desceram ao inferno em busca de sangue para sobreviver. A estrutura do inferno é inspirada em Dante. O inferno em Ultrakill não é só um lugar, ele é um organismo vivo, sádico e consciente, que se diverte com o sofrimento das almas e das máquinas. Ele é dividido em camadas baseadas na Divina Comédia e Dante, Prelúdio e Limbo, onde o V1 começa a descer. O Limbo é uma ilusão de um mundo perfeito, criado pelo inferno para torturar as almas com a falsidade. Luxúria, um ponto crucial para a lore, o rei Minos tentou reformar essa camada para criar uma civilização renascentista e justa para os pecadores. E agora gula, ganância, ira, heresia e violência. Cada uma dessas camadas mostra o colapso do ecossistema do inferno, sob a invasão das máquinas que estão massacrando tudo o que se move. V2. O espelho do jogador. Como já foi explicado anteriormente, foi criado o V1 durante a guerra. Porém, a guerra acabou antes de V1 entrar em uma produção em massa. Porque, na Era da Paz, um robô com uma blindagem de papel que precisava chover sangue para sobreviver se tornou obsoleto e caro demais. Então entrou o V2. Ele foi o modelo sucessor, redesenhado para os tempos da paz, como atividades de seguranças e polícia. Como não se esperavam mais massacres em massa na paz, a tecnologia de absorção imediata de sangue foi completamente descartada. No lugar dela, o V2 recebeu uma blindagem externa muito mais pesada, resistente e durável. Ele ainda se alimenta de sangue, mas precisa fazer isso após o combate e não durante. Na lore, o V2 desceu ao inferno pelo mesmo motivo que o V1. Buscar sangue para não desligar. No entanto, o V2 sabe que o V1 é o modelo original e mais perigoso, gerando uma rivalidade direta entre, abre aspas, irmãos. Nós encontramos V2 duas vezes no jogo, sendo ela uma vez num castelo e a outra na camada da ganância. E ele é muito influenciável na gameplay do jogo. Na primeira vez que enfrentamos ele, ele derruba o braço vermelho, que nós capturamos pra nós roubamos dele. E esse braço vermelho nós usamos o resto do jogo inteiro. Por isto, derrotando o V2 uma vez e roubando seu braço, nós encontramos ele
fases depois, na camada da ganância, ele apareceu e correu atrás de nós por pura vingança, com um braço novo. E spoiler, vamos pegar também dele. Então, com esses dois confrontos contra o V2, ao final dessa segunda luta, o V2 ele não consegue fugir. Ele cai do topo de uma pirâmide gigante e devido ao impacto aos danos causados pelo V1, ele explode completamente, virando apenas uma poça de sangue vermelho no chão do deserto. Rei Minos, o juiz justo. Minos era o juiz do inferno, sentenciava as almas com as serpentes enroladas em seu corpo. Mas, diferente da tradição cruel de Dante, o Minos de Ultrakill era amado, respeitado. Quando Deus desapareceu, ele foi além do seu papel, liderou um renascimento na camada da luxúria, transformando um deserto varrido por ventos em uma sociedade florescente. O conselho ordena a Anjo Gabriel que restaure a ordem. Gabriel chega à cidade de Luxúria e encontra Minos. O rei não pega em armas, ele tenta argumentar, explicar e convencer. Gabriel não deixa terminar nem sequer uma frase. E com isso, o anjo mais poderoso do paraíso matou o homem mais justo do inferno. Então, a alma de Minos era forte demais para simplesmente morrer. Os anjos a aprisionaram dentro de uma máquina orgânica chamada prisão de carne. De lá, ele assistiu impotente ao seu corpo sendo controlado por parasitas, destruindo tudo que havia construído. Quando o V1 finalmente o liberta, Minos emerge como uma Prime Soul. Uma Prime Soul é uma alma primordial. São almas que se tornaram tão poderosas que não precisam mais de uma casca para manifestar uma forma física. Eles simplesmente existem por pura força de vontade. Essas almas são consideradas incrivelmente perigosas e também incrivelmente raras. São perigosas o suficiente para o Conselho Celestial tentar impedir qualquer ocorrência dessa a qualquer custo. Dito isso, quando Minos se torna uma alma primordial, ele possui apenas uma única mensagem. Livre, enfim. Agora amanhece o seu acerto de contas, e tuas entranhas hão de reluzir diante dos templos dos homens. Criatura de aço, minha gratidão recai sobre ti pela minha liberdade. Mas os crimes que tua espécie cometeu contra a humanidade não foram esquecidos. E sua punição é a morte. Rei Sísifo, a rebelião de sangue. Enquanto Minos pregava paz, Sísifo pregava guerra. Na camada da ganância, ele treinou exércitos de almas condenadas e liderou uma insurreição contra os anjos. Ele sabia que poder só se enfrenta com poder. 2 reis, 2 caminhos, o mesmo inimigo e o mesmo fim. Gabriel reconheceu que os insurretos dependiam do carisma de Sísifo. Ignorou o exército e foi direto ao rei. Com um golpe, o decapitou e viu a moral da rebelião desmoronar em segundos. O corpo de Sísifo foi entobado numa pirâmide, sem cabeça e esquecido. E mais uma vez, anos depois, o V1 desperta Sísifo ao disparar contra sua prisão. Sísifo emerge como uma Prime Soul, radiante, poderoso e curioso sobre a máquina que tem o sangue de Minos nas mãos. Esta prisão para conter a mim. Um visitante? De fato, já dormi o suficiente.
O reino do céu há muito tempo esqueceu meu nome. E eu estou ansioso para fazê-los lembrar. Porém, o sangue de Minos mancha suas mãos. E devo admitir, tenho curiosidade sobre suas habilidades. E assim, antes de eu destruir as cidades e esmagar os exércitos do céu, você servirá como um aperitivo. Vem, filho do homem, e morra! Gabriel, juiz do inferno e apóstata do ódio. Gabriel é o arcanjo supremo, a suprema máquina de matar de Deus. Após o desaparecimento de Deus, o Conselho dos Anjos, que assumiu o controle do céu, enviou Gabriel para o inferno para garantir que os pecadores sofressem e para conter qualquer tipo de rebelião. Quando o rei Minos tentou trazer uma era de paz e reforma para a camada da luxúria, Gabriel desceu e o assassinou, friamente por heresia, aprisionando a alma de Minos em uma prisão de carne. No início, Gabriel é arrogante, fanático, religioso, orgulhoso e vê todas as máquinas como mero objetos, insignificantes e impuros. Mas isso ia custar caro. No final da camada da gula, Gabriel confronta o V1, esperando uma vitória fácil. No entanto, o V1 o derrota. Máquina, volte atrás agora. As camadas deste palácio não são para criaturas do seu tipo. Volte atrás ou estará contrariando a vontade de Deus. A sua escolha foi feita. Então, como a mão justa do Pai, eu mesmo irei te despedaçar. E você se tornará inanimado mais uma vez. Eis o poder de um anjo. Você é um erro a ser corrigido. Suficiente. Um mero objeto. O quê? Como isso é possível? Derrotado por esta coisa. Sua insignificância maldita! Isso não acabou! E seus males sejam muitos, e seus dias sejam poucos. Pela primeira vez na vida, um anjo de luz é humilhado por uma máquina feita de metal e sucata. O Gabriel foge em negação total, incapaz de aceitar que perdeu para um objeto. A derrota de Gabriel teve consequências catastróficas para ele. O Conselho do Céu fica furioso com a humilhação. Como punição, eles cortam a conexão do Gabriel com a luz de Deus. Um anjo de luz perdendo para uma máquina. Isso era inaceitável. Mas, sem essa luz, o corpo de Gabriel começa a morrer. Ele tem apenas 24 horas de vida. A única forma de recuperar a luz é matando o V1 para provar o seu valor novamente. Ele passa a ser movido não mais pelo dever divino, mas pelo puro desespero de ser um mortal que está correndo contra o tempo. Sendo assim, na camada da heresia, Gabriel luta novamente contra o V1. Limbo, luxúria, todos destruídos. Com a gula logo a seguir. Máquinas, vocês não conhecem nada além de uma fome insaciável. Purgaram toda a vida nas camadas superiores e ainda assim permanecem insaciados.
Assim como você. Você tirou tudo de mim, máquina. E agora tudo que resta é ódio perfeito. Máquina, eu irei te despedaçar. Partir você em pedaços. Espalhar os restos da sua forma profana pelas estrelas. Irei te moer até que as próprias faíscas gritem por misericórdia. Minhas mãos vão saborear o seu fim aqui e agora! Você não passa de sucata! Esse é o melhor que você tem? Duas vezes, derrotado por um objeto. 2 vezes! Só conheci o sabor da vitória, mas esse sabor é esse meu sangue? Nunca conheci tal alívio. Eu preciso de um tempo para pensar. Nos encontraremos de novo, máquina. Que seus males sejam muitos. E seus dias poucos. Bem, durante o combate, Gabriel sente algo que nunca havia sentido antes: o prazer da batalha. Lutar pela própria vida contra um oponente perfeito faz com que ele sinta mais vivo do que nunca. Ele perde de novo, mas desta vez ele não foge com raiva. Gabriel percebe a hipocrisia do céu, do conselho e de si mesmo. Então, faltando poucas horas de vida, Gabriel toma uma decisão radical. Ele volta para o céu, entra na sala do Conselho dos Anjos e assassina todos os governantes divinos. Corta as cabeças e exibe para todo o povo do céu, declarando que o conselho era falso e que Deus já foi embora há muito tempo. E assim, Gabriel desaparece. No início do ato 3, Gabriel agora é um renegado. Ele sabe que vai morrer muito em breve, porque a luz não irá voltar. V1. A máquina. O jogador controla V1, a máquina que desceu ao inferno por pura sobrevivência, a máquina que matou milhares de demônios, a máquina que matou Minus Prime, a máquina responsável por matar Sisyphus Prime, a máquina que matou o seu sucessor, a máquina que derrotou um anjo sagrado e também talvez responsável pela exterminação da humanidade. Tudo isso sem nenhuma consequência severa, inúmeras mortes e derrotas que faz questionar, será que em algum momento isso irá parar? No fim, descobrimos que Deus desapareceu por simplesmente um abandono, arrependimento sobre suas criações, o inferno e a humanidade. E tudo entrou em um declínio ainda maior. A história de Ultrakill ainda não chegou ao fim. Teorizamos que Gabriel está na camada da traição, esperando uma última batalha contra V1. Ainda não sabemos o que pode acontecer no futuro, mas até então, essa é a história de Ultrakill.